Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou fellow do Serviço de Retina Vitro e Uvia do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje atualizações no tratamento da DMRI neovascular, um tema bastante importante. Essa aula já foi dada no ano passado, está disponível no nosso YouTube. A gente vai fazer aqui uma abordagem do que teve de novo, tá? As coisas que já foram relatadas anteriormente, se vocês quiserem acessar o nosso YouTube, vai estar lá tudo certinho. Foram aulas ministradas pelos meus colegas, estão sensacionais. Para começar a aula, fazendo uma breve introdução sobre o tema, nós sabemos que a degeneração macular relacionada à idade é uma causa importante de redução da acuidade visual e de redução da qualidade de vida dos pacientes também, né? Não só do paciente vivem ao seu redor. É estimado que 9% dos casos de cegueira no mundo Felipão, sejam causados pela DMRI. Felipão, Oi? desculpa incomodar. Tira seu vídeo que tá dando umas cortadas aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Desativa seu vídeo e deixa só o slide com a voz. Opa. E agora tá ok? Tudo bem, professor? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode. Pode continuar de onde você parou mesmo. Então tá bom. Então, fazendo uma breve introdução sobre o tema, né, nós sabemos que a degeneração macular relacionada à idade é uma importante causa de redução na acuidade desses pacientes, né? Não só do paciente em si, mas das pessoas que estão ao seu redor. Estima-se que até 9% dos casos de cegueira sejam causados pela degeneração macular relacionada à idade. Ela tem duas formas principais: a forma não neovascular, que é a forma mais comum, já foi abordada na aula anterior, e a forma neovascular, que é a forma menos comum, felizmente, porque ela que causa a maioria dos casos de cegueira, aproximando até de 90% dos casos, que é o tema que a gente vai abordar nesta aula. Tá? Com o advento da tomografia de coerência óptica, facilitou e muito o nosso diagnóstico e a identificação de sinais sugestivos de degeneração macular, principalmente na sua forma neovascular. É o que fez tem alterações clássicas da DMRI neovascular, como a presença de um descolamento do epitélio pigmentar, fluido subretiniano e um material hiperrefletivo subretiniano, que é o SHRIM, né, do inglês. Tá? Outro biomarcador extremamente importante, principalmente para os mais novos que estão assistindo essa aula, é o SIRE. Tá? O SIRE é uma elevação do epitélio pigmentar rasa e irregular. O SIRE não significa exsudação, tá? Só que ele é extremamente importante, principalmente no paciente que tem uma DMRI neovascular em um olho, ele pode se apresentar no olho contralateral. E qual que é a importância desse achado? Na maioria das vezes, o SIRE revela uma neovascularização sob esse descolamento do epitélio pigmentar. Isso é importante por dois fatores principais. Primeiro, a gente tem que acompanhar esse paciente mais de perto, porque ele tem uma chance maior de uma exsudação. E segundo, que essa rede neovascular fornece um suporte para as camadas da retina. Então, ela tem um suporte nutricional. Esse paper que eu estou mostrando a vocês bem interessante, porque eles pegaram uma paciente de aproximadamente 90 anos de idade, que foi acompanhada durante 9 anos até a sua morte. E ela tinha no OCT-B estrutural a presença do SIRE, né? 9 anos antes dela morrer. E um ano antes dela falecer, ela apresentava ainda esse SIRE sem nenhum sinal de exusão ao exame anterior de 9 anos atrás. Isso nos diz que nós temos que acompanhar esse paciente, temos que ter cautela que ele tem uma chance de exudar, porém nós não devemos tratar esse paciente, principalmente pelo risco de indução de uma atrofia geográfica desnecessária, porque essa rede neovascular fornece um suporte interessante para as camadas da retina. Mas quais seriam os sinais de atividade da DMRI neovascular? A gente sabe que a hemorragia macular é um sinal de atividade importante, a presença
de líquido na angiofluorescenografia, que revela a membrana neovascular, né, a presença de fluido intrarretiniano e fluido subretiniano. Mas o fluido subretiniano, nós temos que ter muita cautela. BEP grande, porque esse fluido não quer dizer exsudação. Nem todo fluido, embora ele seja um sinal de atividade, ele nos sugere uma exsudação de uma membrana neovascular. No caso dessa imagem, como nós temos um DEP grande, esse fluido pode acontecer por uma descompensação do EPR, por uma perda na sua função de barreira e na sua função de bomba. E outra coisa que nós não podemos esquecer é que o EPR ele é uma monocamada de células unidas por tight junctions, e quando você tem um aumento desse diâmetro vertical em uma mesma área, nós enfraquecemos essas ligações e aumentamos o risco de fluido subretiniano sem que esse fluido. Sobre a fisiopatologia da degeneração macular relacionada à idade, principalmente na sua forma neovascular, nós temos diversas alterações que, ao fim e ao cabo, vão resultar em uma isquemia ou hipóxia tecidual, que vai levar a um upregulation dos receptores de VEGF, e esses receptores estão ávidos por essas moléculas de VEGF. E quando se ligam esses receptores, induzem a neovascularização. Então, aqui está o mecanismo de chave de ação da nossa medicação padrão ouro, que seria o anti-VEGF, que é bloquear, se ligar essas moléculas de VEGF e impedir a sua ligação ao seu receptor, diminuindo a angiogênese e a permeabilidade vascular. Agora, sobre esse tema já foi explicado em detalhes nas aulas anteriores. Quem quiser voltar no nosso YouTube está lá, pode acessar. E o que acontece? Até 2021, as principais drogas que a gente tinha para tratamento da MRI neovascular seria o ranibizumab, que é conhecido como Lucentis, e o aflibercept, que é conhecido como Eylea. Tá? Aqui eu só queria fazer uma ressalva que em 2020 teve um novo trial, né, que é principalmente o Pulsar, mas tem o Candela também, que foi desenvolvido uma nova medicação que é o aflibercept 8 miligramas, que tem o nome comercial de Eylea HD. Tá? Eu não vou falar especificamente, mas só para lembrar vocês que esse foi um estudo randomizado de não inferioridade de 96 semanas. Eles pegaram os pacientes que tinham DMR neovascular e fizeram um tratamento com aflibercept 8 miligramas, comparando com aflibercept 2 miligramas. E nós vemos que, ao final de 48 semanas, porque esse estudo só tem os resultados de 48 semanas até então, esses pacientes tiveram o aflibercept 8 miligramas foi não inferior ao aflibercept 2 miligramas no quesito de acuidade visual e de mudança na espessura do subcampo central. E outro achado interessante também foi que a maioria desses pacientes, aproximadamente 70% dos casos, conseguiram manter o intervalo ao final dessas 48 semanas com uma dosagem, que essa é uma medicação que ela não é inferior às demais e ela tem uma possibilidade de conseguir fazer um espaçamento maior, né, de 12 até 16 semanas, diminuindo o fardo do tratamento. Tá? E mais recentemente, nós temos a principal medicação que é falada hoje em dia, que é o faricimab, que é também conhecido pelo nome comercial de Vabysmo. Tá? Ele é um anticorpo monoclonal bispecífico que ele atua no bloqueio do VEGF-A e do ANG2. Tá? Ele foi desenvolvido em 2022 e o trial que fez o estudo dessa medicação foi o TENAIA e o Lucerne, que são dois estudos conduzidos no ensaio clínico randomizado duplo cego, conduzido em 271 centros no mundo, de pacientes com DMR neovascular sem tratamento prévio. Esses pacientes foram randomizados de 1 para 1 para faricimab 6 miligramas ou aflibercept 2 miligramas, tá? Repito, 2 miligramas. Esse estudo já foi apresentado em aulas anteriores, só que aqui nós trazemos o resultado de 2 anos. Como que ocorreu a metodologia desse estudo, tá? Então,
Foi pegado os pacientes que tinham demerrina vascular, foram randomizados, tá? E divididos entre o faricimab 6 miligramas e a aflibercept 2 miligramas. No grupo do faricimab 6 miligramas, esse paciente doses de faricimab e no grupo do aflibercept 3 doses de aflibercept. Com 20 a 24 semanas foi avaliada a atividade de doença, no quesito acuidade visual e alterações estruturais. Se o paciente no grupo do faricimab tivesse atividade com 20 semanas, ele era mantido no intervalo de 8 semanas. Então, a cada 8 semanas, ele faria uma intravítrea. Se ele tivesse atividade com 24 semanas, o intervalo dele seria de 12 semanas. Então, a cada 12 semanas, esse paciente receberia uma intravítrea. E se ele não tivesse atividade nem em 20, nem em 24 semanas, ele era mantido com um intervalo de 16 semanas. Então, a cada 16 semanas, ele recebia uma injeção. E no grupo do aflibercept, um intervalo fixo de 8 semanas. A grande diferença do segundo ano de estudo é que na semana 60, eles pegaram os pacientes do grupo do faricimab e submeteram eles a um regime de tratar e estender com critérios pré-definidos, que variavam de um intervalo de 8, no mínimo, até 16 semanas. E a despeito desse intervalo, ele mantinha um segmento a cada 4 semanas. Os pacientes faziam uso do aflibercept 2 miligramas eram mantidos em intervalos fixos de 8 semanas. E quais são os critérios para que eles estendessem esse intervalo? Então, eles pegavam a média das 2 últimas consultas desse paciente e viam se ele tivesse uma de 50 micras na espessura do subcampo central, comparado com a menor espessura desse estudo e não tivesse uma redução de 5 letras na acuidade visual comparado com a média das 2 últimas consultas e não tivesse uma redução de 10 letras da acuidade visual comparado com a melhor visão do paciente nesse estudo e se não tivesse uma nova hemorragia macular, o intervalo era estendido em 4 semanas. E o contrário é verdadeiro. Se ele não atendesse esses critérios, os pacientes tinham o intervalo reduzido, né? De acordo com critérios específicos, eles mantinham em 4 semanas, ou reduziam em 4 semanas, ou até reduziam em 8 semanas, e se nenhum desses critérios fosse. Quais foram os resultados? Bem, como eu já mencionei anteriormente, o grupo do Tenai e Lucerne tinham o mesmo desenho. Tá? Então, aqui nós vemos mudanças da acuidade visual. Os pacientes tiveram um ganho de aproximadamente 3 letras, que vamos dizer assim, seria meia linha meia linha da tabela da TDRS, tanto no grupo do faricimab quanto a aflibercept, e 5 letras quando nós tratamos do braço do Lucerne, tanto do faricimab quanto do aflibercept. E a média do número de injeções foram de 10 para o faricimab e 15 para o aflibercept. E no momento do tratar e estender, os pacientes que estavam usando o faricimab fizeram apenas 3 injeções e 6 injeções. Já na mudança da espessura do subcampo central, essa mudança também foi significativamente estatística, teve uma redução de aproximadamente 140 micra, tanto no faricimab quanto no aflibercept, no braço do Tenaya, e de aproximadamente 150 micras e 140 micras para o faricimab e a aflibercept, respectivamente, no braço do Lucerne. Tá? E a média das injeções eram as mesmas. Tá? E aqui é um achado interessante que eles pegaram e mostraram qual a porcentagem de pacientes que conseguiram manter um intervalo, vamos dizer, maior ou igual a 12 semanas. 9% dos pacientes conseguiram manter intervalo de 16 semanas. No Lucerne, 66,9% mantiveram intervalo de 16 semanas. Quando nós somamos 16, os pacientes que conseguiram manter o intervalo de 16 ou 12 semanas, isso ia para 74%. Já no Lucerne, 81%. Se a gente comparar com o resultado de um ano, a gente teve vamos dizer, uma manutenção de aproximadamente 79
por cento no Tenaya e 77,8% no Lucerna. Tiveram alguns casos de indoftalmite no grupo do faricimab, um caso no subgrupo do Tenaya, e no do Lucerna, um para o faricimab e um para o aflibercept. Uma droga que ela se demonstrou ser não inferior ao aflibercept, ela tem uma redução satisfatória da espessura do subcampo central e consegue manter um intervalo prolongado, da mesma forma que eu tinha falado com a ELI-HD, né? Então, são duas drogas que possivelmente no futuro serão drogas estudadas para a gente conseguir aumentar o intervalo de injeções e diminuir o fardo do tratamento. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre estudos de vida real. Tá? Então, o primeiro estudo que nós vamos falar seria seria esse estudo publicado na Nature, tá? Que é um estudo de eficácia e segurança do faricimab em pacientes com DMR neovascular. Eles denominaram de TrueKey. A revisão de prontuários multicêntrica retrospectiva de pacientes com DMR neovascular tratados com faricimab entre fevereiro e setembro de 2022. O objetivo era avaliar a eficácia, durabilidade e segurança do faricimab. Tá? Como que eles fizeram a metodologia desse estudo? Eram participantes de 14 locais diferentes, 376 olhos, e eram pacientes que receberam faricimab, portadores de DMR não vascular, como critério de inclusão. Não tinha nenhum critério de exclusão. Eles avaliaram a eficácia através da melhor acuidade visual, com correção, a espessura do subcampo central, a altura do DEP e biomarcadores categóricos binários, ou seja, a presença ou não de DEP, fluido subretiniano e fluido intraretiniano desse paciente, se ele tinha um tratamento prévio ou se ele era virgem de tratamento. E a segurança eles avaliaram através da presença de eventos adversos e o tratamento em si. Tá? Nos dados demográficos, nós vemos que esses pacientes tinham uma média de 79,8 anos e 63% tinham feito a aflibercept previamente, dos que tinham feito o anti-VEGF prévio. E 10% dos pacientes eram virgens de tratamento. Então, ele dividiu os resultados após uma e após 3 injeções do faricimab, né? Porque é um estudo de apenas 6 meses, os resultados de um ano ainda não saíram, já foram apresentados na árvore, mas ainda não saíram na literatura. Ele avaliou, então, a acuidade visual, a espessura do subcampo central e o tamanho do DEP. Tá? Quando a gente olha para a acuidade visual, nenhum deles teve um ganho significativo de acuidade visual. Porém, o grupo dos pacientes que eram virgens de tratamento tiveram um ganho de 4,9 letras. Já na espessura do subcampo central, os pacientes que eram virgens de tratamento tiveram uma redução significativa. Os pacientes que usaram a Elia previamente e foram submetidos ao faricimab também tiveram uma redução. E os pacientes que fizeram o switch para o faricimab, que tinham feito qualquer outro anti-VEGF prévio, também tiveram uma redução significante. No quesito BEP, Bercept anteriormente tiveram uma redução significante. Aqui, nós podemos comparar com o baseline, nós vemos que dos pacientes que tinham feito o uso de qualquer outro anti-VEGF tiveram uma redução de 36% do fluido subretiniano, enquanto que os que tinham feito a aflibercept tiveram uma redução de 37,2% do fluido subretiniano. Já os pacientes virgens de tratamento tiveram uma redução de apenas 25% desse fluido subretiniano. E aqui são os resultados após 3 injeções de faricimab. Mais uma vez, a visão não teve um ganho significativamente estatístico, mas a redução da espessura do subcutâneo, a Elia prévio, ou que tinham feito o uso de qualquer outro anti-VEGF. Nós temos um gráfico comparando, né, com o baseline novamente, mas após 3 injeções de faricimab, que nós vemos que os pacientes tiveram uma média de redução de 20% no fluido subretiniano, os pacientes que tinham feito qualquer uso de qualquer outro anti-VEGF, uma redução de 20%, os pacientes
fizeram uso de Eylea 36%, e dos pacientes virgens de tratamento 25%. Sobre a segurança desse estudo, houveram 2 casos de inflamação ocular, sendo um deles uma endoftalmite infecciosa, foi tratado com antibiótico. Os autores recuperando a visão totalmente, um caso de inflamação ocular na câmara anterior, mas que não era possível observar vasculite oclusiva na angiofluorescein-grafia. Isso foi tratado como uma uveiite anterior e teve uma melhora. Os resultados desse estudo, embora sejam semestrais, né, destacam que o faricimab ele tem um benefício nos pacientes portadores de DMRI não neovascular que foram tratados e não tratados previamente. Talvez esses pacientes não tenham um ganho de visão tão satisfatório, mas eles têm uma redução do fluido subretiniano, uma redução da espessura do subcampo central, e no quesito durabilidade, a gente não consegue avaliar ainda porque nós temos desse estudo por segmento de apenas 6 meses, né? Então, nós podemos aguardar os resultados de 1 ano desse estudo e os dados futuros estudarão a durabilidade dessa medicação. O próximo estudo é um estudo publicado no Jornal Internacional de Retina e Vítreo, no ano passado. Eles pegaram pacientes que eram virgens de tratamento e fizeram um tratamento com faricimab, um estudo de vida real também, é uma coorte, só que nesse caso prospectiva, mas era unicêntrica. Então eles queriam avaliar novamente a eficácia, segurança e durabilidade do faricimab. Eram 21 olhos de 19 pacientes. Os critérios de inclusão seriam pacientes com DME vascular sem tratamento. Os critérios de exclusão seriam um exame retiniano de qualidade ruim ou cirurgia vitreoretiniana prévia, e o desfecho primário seria parâmetro de visão e de alteração estrutural. O protocolo do tratamento consistia em 4 doses de carregamento, tá? Conforme foi feito no TENAI e no LUCERN. Se o paciente tivesse fluido, a despeito da dose de carregamento, ele recebia uma injeção mensal até resolução completa do fluido ou aumento da acuidade visual máxima. Se não tivesse fluido, ele faria um regime de tratar estender convencional, que você vai aumentando de 2 em 2 semanas, e se em qualquer momento desse estudo tivesse ele era encurtado ou mantido. Então, os dados demográficos do estudo, nós vemos que é uma população bem idosa, de uma média de 83 anos, e que a maioria tinha uma membrana vascular do tipo 3, tá? E aqui, os resultados que ele trouxe em 4 mudanças do tempo principais. O baseline, que ele chamou de T0, a semana 12, que seria a 4ª dose do faricimab, a primeira extensão, que ele chamou de T2, e a última visita, que seria 48 semanas. Esses pacientes tiveram uma redução da acuidade visual significativamente estatística, tá? Uma redução da espessura do subcampo central também significativamente estatística, principalmente após as doses de carregamento. Ele traz um gráfico comparando o volume macular, que ele definiu como o volume de 6 milímetros cúbicos ao redor do centro da fóvea, a espessura do subcampo central e a presença de DEP. Nós conseguimos ver que entre T0 e T1, que era entre o baseline e após a dose de carregamento, foi quando esses pacientes tiveram tanto uma redução do volume macular, como uma redução da espessura do subcampo central, como uma redução dos DEPs. Nas demais avaliações, houve uma manutenção. Outra tabela que ele traz o intervalo, né? Foram apenas 14 pacientes. Qual era o intervalo que esses pacientes faziam as injeções? Então, aqui, da cor mais escura, o intervalo de 4 semanas, até o amarelo, que seria 14 semanas. Então, muitos pacientes começaram com 4 semanas, conseguiram chegar até 14 semanas, outros chegaram em 14, tiveram que voltar em 12, né? E
28% desses pacientes conseguiram manter o intervalo de mais de 12 semanas seco, né, com a mácula sem nenhum líquido, tá? Não teve nenhum caso de inflamação ocular observado e 2 pacientes apresentaram ruptura do IPR. Qual foi a conclusão do estudo, né? O faricimab demonstrou durabilidade aparentemente significativa, né? Embora a maioria dos pacientes tinham ficado com intervalo de até 12 semanas apenas, e as limitações desse estudo é que é uma amostra pequena de pacientes e que os estudos multicêntricos são necessários para validar esses achados. E agora, por último, né, mas não menos importante, um estudo de janeiro de 2025, publicado no Ophthalmology Retina. Eles pegaram um estudo também de vida real, eles pegaram pacientes portadores de TMR não vascular que fizeram um tratamento intensivo e fizeram um switch para faricimab. Era uma coorte multicêntrica retrospectiva, pacientes que fizeram tratamento intensivo. Foi conduzido no Moorfields Eye Hospital, em Londres, no Reino Unido, em setembro de 2022 até dezembro de 2022. Então, eles pegaram, através de prontuário eletrônico, os pacientes nos últimos 12 meses que fizeram a troca para o faricimab e que tinham feito um tratamento prévio com outro anti-VEGF. Então, o critério de inclusão seria alta carga de tratamento, o que ele definiu como alta carga de tratamento? O intervalo de tratamento já no esquema de tratar e estender, de apenas 4 semanas, sendo o tratamento com ranibizumab ou aflibercept 2 miligramas nas últimas 3 consultas. E os critérios de exclusão seriam doenças maculares coexistentes diabéticas foram excluídos desse estudo. Tá? Isso aqui seria o protocolo que ele usou para reduzir, manter ou estender o tratamento, que nada mais é do que a presença de fluido INTA, fluido sub, nova hemorragia, material hiperrefletivo subretiniano, era um protocolo do próprio hospital. Tá? E dos dados demográficos desse estudo, nós vemos que 87% dos pacientes que fizeram uso do anti-VEGF previamente fizeram aflibercept 2 miligramas. Apenas 12% fizeram uso de ranibizumab. 29%, aproximadamente 30% dos pacientes tinham usado pelo menos 2 drogas previamente. E 81% dos pacientes no início de estudo tinham fluido. Aqui seriam os resultados, né? O resultado aqui de média da acuidade visual desses pacientes em letras pelo ETDRS. Nós vemos aqui que aqui seria o baseline, o momento que esse paciente fez o switch para o faricimab, a acuidade visual se mostrou estável, ela teve até um ganho de acuidade visual, só que ao final de 12 meses ele não se manteve, então não foi um ganho estatisticamente significativo. Tá? No quesito redução da espessura do subcampo central, após a terceira injeção de faricimab, nós tivemos uma redução estatisticamente significativa e também ao final de 12 meses. Os autores relataram filaxia dos pacientes que já fizeram um tratamento prévio, que é um efeito conhecido, que pode ocorrer comumente em pacientes que fizeram uso de anti-VEGF prévio e que na literatura relata-se que até 10% desses pacientes que desenvolvem taquifilaxia fizeram uso de bevacizumab, 8,9% de aflibercept, 2 a 7% ranibizumab. E o tempo para desenvolver essa taquifilaxia seria de 6 a 34 meses. Aqui seriam os resultados que ele comparou esses pacientes que tinham a mácula com fluido e sem fluido e a porcentagem de olhos avaliados, né? Então, entre carregamento até 9 meses de tratamento, nós temos uma redução, temos um ganho de mácula seca estatisticamente significativo, sendo que ao final de 12 meses, 62% dos pacientes ainda apresentavam fluido e mais 37% apresentavam a mácula seca.
E aqui seriam os intervalos obtidos ao longo desse estudo. Após 12 meses de segmento, 13,3% mantiveram um intervalo de 4 semanas, que já era o intervalo que o paciente fazia previamente, e 11,4% desses pacientes mantiveram um intervalo de 12 semanas. Tá? Mas lembrem assim que nós estamos falando de pacientes que estavam em um tratamento de 4 semanas e conseguiram estender até 12. Provavelmente são pacientes que já são mais difíceis de tratar e difíceis de promover um controle da atividade de doença. Tá? Sobre a segurança desse estudo, tiveram 2 casos de uveiite anterior, mas que não tinham inflamação ou vasculite de segmento posterior, e nenhum caso de vasculite, ruptura do EPR ou endoftalmite após a troca para o faricimab. Qual que foi a conclusão desse estudo? Os pacientes portadores de TMR neovascular que fizeram um tratamento intensivo prévio, quando trocaram para faricimab, não tiveram uma melhora, mas mantiveram a acuidade visual prolongados quando comparado aos pacientes no início do tratamento. Uma das limitações do estudo seria um estudo retrospectivo, tem a questão do viés médico devido à falta de mascaramento, né? E outra coisa também seria a ausência de dados sobre o tipo de neovascularização de coroide e biomarcadores estruturais ao CT, porque se nós vemos esses biomarcadores, um tipo de neovascularização, a gente já consegue predizer se esse paciente vai responder mais ao anti-VEGF ou não. E aqui, as mensagens finais. Tá? O diagnóstico correto da DMR neovascular ele é fundamental para definir a estratégia terapêutica correta, né? Então, identificar um SIRE que nós não precisamos tratar, mas precisamos de acompanhar, e para isso, conhecer biomarcadores é essencial na tomada de decisão entre tratar ou não tratar. Lembra que a gente falou aqueles pacientes que têm DEPs elevados, que têm fluido subretiniano, que não quer dizer atividade de doença, tá? Muita cautela ao avaliar esses pacientes. Nós vimos que os anti-VEGF são o padrão ouro para tratamento da DMR neovascular, sendo que os que tinham se destacado anteriormente seriam ranibizumab e o aflibercept 2 miligramas, e agora entram 2 drogas novas, que seriam o aflibercept 8 miligramas e o faricimab, que são drogas que prometem diminuir o fardo do tratamento, né? A gente sabe que para o paciente que trata DMRI, a diminui, tem uma qualidade de vida reduzida não só dele, mas das pessoas que vivem ao seu redor. Tem que comparecer a várias consultas, então a gente conseguir aumentar esse intervalo é extremamente importante. E o faricimab demonstrou ser não inferior às demais drogas no parâmetro de acuidade visual, espessura do subcampo central e o número de injeções. Mas mais estudos de vida real são necessários para a gente definir o intervalo de tratamento ideal. Beleza, eu posso ter um intervalo de tratamento de 16 semanas. Não quer dizer que eu não tenha que ver esse paciente a cada 16 semanas, tá? Então, é muito essencial entender isso para a gente não fazer um tratamento e uma condução dos casos desnecessários também. E quais seriam as perspectivas futuras, né? Dos próximos anos aí, né? A gente vê uma briga, vamos dizer assim, entre o Eylea HD e o Vabysmo, né? Que seriam drogas que prometem aumentar o intervalo, mantendo a acuidade visual e tendo uma redução significante da espessura do subcampo central. É isso, gente. Sei que a aula é um pouco densa, né? Agradeço a paciência de todos aí e espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar.